Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o método do ponto fixo. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre o método da abscissão, falou sobre o método da posição falsa e agora nós vamos falar sobre o método do ponto fixo. O método do ponto fixo ele difere, daqui para frente agora vai ficar diferente do que a gente via anteriormente. Anteriormente no método da abscissão, da posição falsa, os métodos tinham convergência garantida, ou seja, eu trabalhava um intervalo, aplicava o método no intervalo e tinha garantia de que ia obter uma raiz. Agora vai ficar um pouco diferente. Bom, dada uma função f de x contínua em um intervalo AB, onde existe uma raiz única, f de x igual a zero, é possível então transformar essa equação em uma equação equivalente. A gente vai chamar de φ. X é igual a φ de x. A gente pode chamar também de uma equação de recorrência. E a partir de uma aproximação inicial, de um valor inicial x0, eu devo gerar uma sequência de valores xk igual a 1, xk igual a 2, etc., de aproximações para a raiz xi, através dessa relação xk mais 1 vai ser igual a φ de xk, tá certo? Então eu vou gerar um valor inicial, vou estimar um valor inicial, um x0, vou aplicar esse x0 na função φ e vou achar o x1. Depois eu pego o x1, jogo novamente na função φ, vou achar o x2. Com o x2 eu jogo na função φ, vou achar o x3 e vou fazendo isso até que eu consiga uma boa aproximação, até que eu consiga um valor de φ que seja igual ou próximo da minha raiz exata, tá certo? Então eu vou transformar o problema de encontrar o zero da função f de x no problema de encontrar o que a gente chama de ponto fixo de φ de x. Essa função φ de x ela é chamada de função de iteração. Bom, vamos pegar um exemplo aqui de uma função qualquer. f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 6. O que eu quero fazer aqui? Eu vou colocar o x isolado do lado esquerdo e vou jogar tudo que sobrar de x do lado direito. Então a primeira possibilidade seria pegar esse x aqui, mantê-lo aqui e jogar o 6 para cá. Então vai ser x igual a mais 6 menos raiz x ao quadrado. Então essa seria a minha primeira função φ. Existem várias outras. Imagine que eu vou deixar do lado esquerdo o x ao quadrado. Então o x ao quadrado vai ser igual a 6 menos x. Que é exatamente essa função. Detalhe, x ao quadrado. Eu vou tirar a raiz quadrada daqui, tiro a raiz quadrada do outro lado. Aí sim, φ2 vai ser igual a raiz quadrada de 6 menos x. Certo? E existem várias outras possibilidades. Eu posso gerar aqui uma função φ3 como sendo 6 sobre x menos 1. Depois uma função φ4, 6 sobre x mais 1. Então, infinitas formas eu tenho. Infinitas não, mas eu tenho diversas formas, pelo menos nesse caso aqui. Eu tenho diversas formas de isolar o x do lado direito e jogar o resto da função do lado esquerdo, certo? Então, dada uma função f de x, normalmente eu tenho diversas opções possíveis de função φ. A forma geral das funções de iteração, dessas funções φ, é dada por φ de x como sendo x mais ax vezes f de x. Bom, o x aqui é a variável, f de x é a função original e a de x é uma função que eu preciso, eu posso utilizar para gerar essa função φ. Agora, essa função a, ela tem uma condição interessante. Essa função a, no ponto xi, na raiz, ela é diferente de zero, certo? Então, a partir da definição da forma de φ, como sendo φ de x igual a x mais ax vezes f de x,
eu posso mostrar, nós podemos mostrar que se φ de x, perdão, se f na raiz é igual a zero, se somente se φ na raiz é igual ao próprio xi, né? Φ no ponto xi é igual ao próprio xi. Como esse símbolo aqui é do se somente se, né? Eu tenho que trabalhar, eu posso provar isso aqui e tenho que trabalhar provando que daqui para cá é verdadeiro e depois que o contrário também é verdadeiro. Então, se isso aqui é verdadeiro, isso aqui vai ser verdadeiro. Vamos ver? Seja a minha raiz, xi, tal que f de xi é igual a zero, né? É a raiz, essa é a definição de raiz, né? Minha raiz é o ponto no qual eu faço a função f ser igual a zero. Bom, se isso aqui é verdadeiro, pegando a minha fórmula lá geral do φ, eu tenho que φ na raiz é igual à própria raiz mais a nessa raiz vezes f na raiz. Bom, se a função f na raiz é igual a zero, essa é a definição, significa que todo esse termo aqui é igual a zero. Se todo esse termo é igual a zero, me resta somente φ de xi sendo igual ao próprio xi. Então, está provado isso aqui, né? Agora o contrário. Supondo que φ de xi é igual ao próprio xi. Bom, sendo assim, eu vou jogar o xi aqui nessa fórmula aqui em cima, né? Então, φ de xi vai ser igual ao xi mais a xi vezes f de xi. Muito bem. Se isso aqui é verdade, né? Se φ de xi é igual a isso aqui, significa então que toda essa parcela aqui é igual a zero. Senão não teria como. Essa parcela aqui vai ser igual a zero. Por quê? Porque a função f no xi é igual a zero. Tá certo? Então, por quê? Porque esse cara aqui também é minha premissa lá daqui de trás, né? Minha premissa aqui de trás. Esse ponto aqui na função a, ele é diferente de zero, tá certo? Então, o ponto a questão é, eu tenho diversas equações possíveis de iteração, né? E como é que essas funções se comportam? Olha que interessante. Uma função, uma raiz da equação φ de x é igual a x, ela é a abscissa do ponto de interseção da reta x igual a y com a curva y igual a φ. Então, eu tenho aqui a reta x igual a y e tenho a curva φ. Graficamente, o que acontece é o seguinte, eu saio de um x0, esse x0 eu lanço na função φ. A função φ me gera um novo valor de x, vou chamar de x1. Eu pego essa função, esse número x0 e jogo na função φ, ele vai me levar a um novo valor de x, eu vou chamar de x2. E vou fazendo assim, onde, idealmente, eu vou gerar uma sequência de valores de x que vai convergir para a minha raiz. Outro exemplo, aqui novamente a reta x igual a y, né? E tem aqui a função φ. Eu parto aqui de um x0 e lanço na função φ. A função φ vai gerar um novo valor para mim, um x1. Eu pego esse valor de x1, lanço na função φ, vai gerar um novo valor de x, nesse caso x2. Pego o x2 e lanço na função φ, ele vai gerar para mim um novo valor de x, x3. De tal maneira que eu vou aproximando da raiz. Esse é o caso legal, esse é o caso bom. Por quê? Porque pode ser que para algumas funções de φ, o método do ponto fixo vai divergir. Eu não vou conseguir necessariamente encontrar a raiz xi. Vejam só. Esse caso aqui, mais uma vez a reta y igual a x, x igual a y, e tem aqui a função φ. Eu pego o valor de x0 e lanço na função φ. A função φ vai me levar a um novo valor de x, x igual a 1. Eu pego esse valor de x igual a 1, lanço na função φ, ele vai gerar para mim um valor de x igual a 2. Pego esse valor de x igual a 2, lanço na função φ, e assim vai, né? Uma coisa que eu não chamei a atenção, a raiz vai estar no ponto de interseção entre a reta x igual a y e a função φ. Aqui é a raiz. Aqui atrás também era assim, né? A função φ está aqui
a reta x igual a y, onde as duas se tocam, esse ponto é a raiz, né? Bom, mas aí, aqui atrás eu tinha uma situação, duas situações pelo menos, onde a função φ, as funções φ escolhidas, elas me geravam a raiz, eu conseguia convergir para a raiz. Aqui já não é assim, né? Aqui eu estou divergindo, veja, eu comecei aqui no x0, que estava perto da raiz, né? A raiz que si, e fui afastando. O mesmo aconteceu aqui, olha só, eu estava com o valor de x0 perto da raiz, lancei na função φ, aí eu vim para cá, para esse x1, peguei o x1, lancei na função φ, ele levou para o x2, veja, o x2 já está bem mais distante que o x0, né? Aí o x2 vai cá para o x3, o x3 vai estar bem mais distante que o x1, então estou divergindo. Essa função φ, ou essas duas funções φ escolhidas aqui não foram boas, elas divergem. Então, dada a equação f de x ao quadrado mais x menos 6, aquela equação lá no início, é uma equação trivial, um polinômio de segundo grau, com a fórmula de Bhaskara, a gente consegue descobrir as raízes. Então, eu vou pegar essa função a título de exemplo, tá? Eu sei que essas raízes, são duas raízes, são menos 3 e 2, né? Então, não tem necessidade nenhuma de fazer cálculos mais elaborados. A ideia aqui é mostrar somente a convergência ou a divergência do processo iterativo, tá? Vamos considerar dois casos. O caso 1, né, para a raiz igual a 2, e vou trabalhar com a função φ como sendo 6 menos x ao quadrado. Mais uma vez, como é que eu cheguei nessa função aqui? Foi simplesmente isolar esse valor de x. Eu isolei esse valor de x, aí veio 6 para cá, positivo, veio x ao quadrado para cá, negativo, certo? E vou estimar um valor de x0, de raiz, como sendo 1,5. E depois, no caso número 2, ainda também com vistas a procurar aqui a raiz igual a 2, eu vou usar uma nova função φ. Aquela função φ como sendo raiz quadrada de 6 menos x. Como é que eu cheguei nessa função? Mais uma vez, eu deixei esse x ao quadrado do lado esquerdo, passei o x menos 6 para o lado direito, né? Então vai ficar 6 menos x, e aí jogo raiz quadrada de um lado, jogo raiz quadrada do outro, chego nessa função φ aqui. Também tomando o x0 como 1,5. Muito bem. Então vamos para o caso número 1. Eu falei que eu vou usar o x0 como sendo 1,5. Então eu vou pegar esse 1,5 e vou lançar nessa função φ. Então vai ser 6 menos 1,5 ao quadrado. Meu x1 vai ser igual a 3,75. Esse é o meu x1. Eu vou pegar esse x1 e vou lançar novamente na função φ. Então o x2 vai ser 6 menos o x1 ao quadrado. O x1 é quanto? 3,75. Né? E vou chegar no valor menos 8,0625. Esse é o meu x2. Vou calcular o x3. Como é que eu calculo o x3? Eu pego o x2 e lanço na função φ. Então vai ser 6 menos esse número aqui ao quadrado. Menos 59,00 alguma coisa. Opa! Peguei esse x3 aqui agora. Vou jogar aqui na função φ. Vou gerar o x4 e estou vendo o seguinte. Eu tinha 1,5, passei para 3,75, menos 8, menos 59, menos 3.000. Oba! Estou divergindo. Essa função φ aqui, né, parece aqui que está divergindo. Né? Não está se aproximando do 2, que é o que a gente esperava. Tá certo? Muito bem. Vamos ver graficamente aqui o caso 1. A minha função φ1, ela é uma parábola com concavidade voltada para baixo, tá certo? E aqui eu tenho a minha reta x igual a y, certo? O eixo x aqui ele está deslocado, tá? Ele tinha que estar aqui, ele tinha que estar passando exatamente aqui, tá certo? Bom, dito isso, eu estou trabalhando aqui com a função, com a raiz como sendo 2, né? E eu parti de um x0 como sendo 1,5. Esse 1,5 eu vou jogar na minha função φ, ele vai me levar ao valor de x1 aqui. Esse valor de x1 aqui, que se eu não me engano, deu 3,75, ok? Esse valor de 3,75 eu vou lançá-lo na minha função φ e ela vai me gerar um valor bem aqui, bem longe. Vai ser menos 8 alguma coisa, isso, menos 8,06, ok? E, ou seja, essa função φ gerada,
ela não está convergindo. Graficamente, a gente já também confirma que não vai convergir, certo? E o caso 2? No caso 2, eu trabalhei com uma função, eu gerei uma função φ como sendo raiz quadrada de 6 menos x. Eu vou novamente iniciar com aquele valor de 1,5. 1,5 eu vou lançar nessa função, então vai ser 6 menos 1,5, raiz quadrada disso tudo. Resolvendo essa equação, eu vou chegar a um x1 como sendo 2,1213 alguma coisa. Esse é o meu x1. Eu pego esse x1, lanço novamente na minha função φ. Então, o meu x2 vai ser raiz quadrada de 6 menos o meu x1. Vai ser 1,9694 alguma coisa. Esse é o meu x2. Com esse x2, eu vou lançar novamente na função φ para achar o x3. Então, o x3 vai ser raiz quadrada de 6 menos isso aqui. Okay? E aí eu vou chegar nesse número aqui e vou fazendo assim sucessivamente. Olha que interessante. De 1,5 eu fui para 2,12, 1,96, 2,007, 1,998, 2,00047 e assim por diante. Estão vendo que ela está se aproximando de 2? Ela está oscilando 2, um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Né? Ela está na vizinhança do 2. Né? De tal maneira que, graficamente, o que eu tenho é isso aqui. A minha função φ2 é essa, está aqui em preto. A minha reta x igual a y é essa que está aqui em azul. Né? E eu parti de um x0 aqui, esse x0 joguei na φ, ela me levou um valor de x1 aqui. Peguei esse x1, ele levou um valor de x2 aqui. Então, eu estou na vizinhança da minha raiz. Minha raiz é xi igual a 2, certo? Então, aqui nesse caso, a gente consegue perceber que, de fato, o método está convergindo. Né? Bom, como é que eu verifico a convergência? Eu tenho um teorema para isso. Sendo que se a raiz, né, ou se uma raiz f de x igual a 0, isolada em um intervalo i qualquer, esse intervalo i aqui é diferente daquele intervalo i lá do método da abscissão da posição falsa. Tá? É outro intervalo aqui agora que nós estamos falando dele. Então, isolado em um intervalo i, centrado ou que contém a minha raiz, e f de x, uma função de iteração para f de x igual a 0, então é o seguinte, se 1, 2, 3, tem 3 itens aqui, se de x e a derivada primeira, φ de x e a derivada primeira dessa função φ são contínuas dentro desse intervalo i, e a derivada primeira da função φ é menor que 1, a derivada primeira da função φ em módulo é menor do que 1 para qualquer valor de x dentro desse intervalo i, e se x0 está dentro desse intervalo i, ok? Então, são 3 condições. Se a função φ e a derivada primeira dela são contínuas dentro desse i, se a derivada primeira dessa função φ em módulo é menor que 1 para qualquer valor de x dentro desse intervalo i, e se eu peguei um x0 dentro desse intervalo i, então a sequência de xk gerada no processo iterativo, né, xk mais 1 vai ser o φ do xk, através da função φ eu gero o próximo valor de x, essa sequência então vai convergir para a raiz xi. Além disso, quanto menor for o valor dessa derivada primeira de φ, mais rápido o método ponto fixo vai convergir. Bom, eu preciso ser honesto com vocês aqui. Nós estamos estudando métodos numéricos, cálculo numérico, em particular, estamos estudando obtenção de raiz. Eu vou fazer obtenção de raiz para uma função que é uma função difícil, uma função elaborada. Eu não vou ficar, vocês na engenharia não vão ficar usando métodos numéricos para calcular a raiz de uma função que é um polinômio de segundo grau. Isso aqui é fácil demais de resolver, então vai ser uma função difícil de lidar. Muito bem. Se a função é difícil de lidar, mais difícil ainda vai ser garantir, fazer essa análise, conseguir uma função φ, calcular a derivada dela. Cálculo de derivada na prática, muitas vezes não é viável, não é possível. Né? Então, sendo honesto com vocês, verificar esse teorema aqui não é simples. Não é simples.
Mas a partir desse teorema, eu consigo melhorar o método do ponto fixo. E é por isso que nós estamos falando dele aqui. Vocês vão entender daqui a pouco. O próximo método é o método de Newton. Analisando esse teorema, eu consigo fazer o método do ponto fixo ficar mais interessante. Mas é baseado nesse teorema e é por isso que eu estou falando dele aqui. Tá? Eu vou falar... nós vamos trabalhar aqui para poder verificar a convergência usando esse teorema, mas é preciso que se diga que, na prática, verificar a convergência de um método usando esse teorema aqui não é simples, não. Em geral, não é viável. Na maioria das vezes não vai ser viável. Tá? Quando, evidentemente, o caso necessitar de um método numérico para garantir a obtenção da raiz. Agora, eu chamo a atenção de uma outra coisa que é interessante. Eu não preciso conhecer aquele intervalo como eu fazia antes. Eu posso, a partir do método do ponto fixo, lançar um x0 e verificar se ele converge ou não pelos próprios resultados. E, normalmente, quando a função converge, o método ponto fixo converge, ele vai ser um pouco mais rápido. Eu vou falar disso aqui tudo um pouco depois. Né? Bom, então resgatando lá os exemplos anteriores para a função x² mais x menos 6. Eu tinha aqui a função φ1 como sendo 6 menos raiz quadrada, 6 menos x². E para o caso 2, a função φ2 como sendo φ igual a raiz quadrada de 6 menos x. Né? No primeiro caso, ela não convergia, era divergente, e na segunda era convergente. Bom, primeiro caso. Essa função φ, ela é contínua? Sim, ela é contínua para qualquer valor de x. E a derivada primeira dela, ela é contínua? Sim, ela é contínua para qualquer valor de x, sem restrição. Quando que a derivada primeira dessa função φ vai ser menor que 1? Bom, em módulo, né? Ela vai ser menor que 1 em módulo para qualquer valor entre menos meio e meio. Okay? O problema é o seguinte, entre menos meio e meio não há raiz. A raiz 2 ela está fora desse intervalo. Então não tem jeito. Como a raiz não está contida no intervalo onde que a derivada primeira da função é menor do que 1, não tem como convergir. Agora, a outra função é diferente. A função φ2 ela é raiz quadrada de 6 menos x e sua derivada primeira é isso que está aqui. Essas duas funções elas são contínuas para quaisquer valor de x menor que 6. A primeira é valor, a função φ ela é contínua para qualquer valor de x menor ou igual a 6 e a derivada dela é para qualquer valor menor que 6. Quando que essa função aqui ela é menor que 1 em módulo? Bom, ela é menor que 1 em módulo para qualquer valor de x menor que 5,75. X menor que 5,75, eu tenho um intervalo, variando de 0 até 5,75. Esse intervalo contém uma raiz, a raiz igual a 2. Então, se eu lançar qualquer valor de x0 aqui dentro desse intervalo, certamente eu vou convergir para essa raiz aqui, 2. Ok? Então, é possível obter um intervalo i centrado em 2, né, tal que todas as condições do teorema 2 sejam satisfeitas. Ok? Então, dito isso, vamos passar agora para o algoritmo. Como é que é o algoritmo? Eu inicializo aqui meu K, meu contador de sempre, K é igual a 0, e aqui o K é mais importante. O K aqui é mais importante, olha só. K é igual a 0, depois eu faço o xk mais 1 como sendo a função φ de xk. Então eu vou obter um x0, vou jogar o x0 aqui e vou gerar o x1. Pego o x1, jogo aqui, vou achar o x2 e vou fazendo assim. Até quando? Até que o xk mais 1 menos o xk, ou seja, de um ponto para outro, essa diferença seja menor do que o epsilon. Quando isso aqui for falso, eu posso parar. Ou quando o f de xk mais 1 também for menor que o epsilon, aí eu posso parar. Se isso aqui for verdadeiro e isso aqui for verdadeiro, eu tenho que ir refinando. Mas é prudente eu colocar também aqui o seguinte, ó, isso aqui, o k ser menor que um determinado número, ser menor que 100, ser menor que 1000. Por quê? Porque se eu passar de 100 iterações, de 1000 iterações, não sei, é conveniente que eu pare. Pode ser que esse método não venha a convergir. Tá certo? Então esse K ele é usado aqui, ele deve ser usado aqui. Nos exemplos anteriores eu poderia ter usado também, né? Mas aqui ele se torna ainda mais importante.
Então, enquanto isso aqui for verdadeiro, eu vou refinando. Quando isso aqui for falso, xk mais 1, menos o xk. Ou seja, o ponto atual menos o anterior, a diferença entre os dois pontos que eu estou obtendo, já for menor que o epsilon, eu posso parar. Ou então, quando o f de xk for menor que o epsilon, aí eu posso parar de executar o while e obtive a resposta. A minha resposta vai ser o xk mais 1. Tá certo? Bom, vamos aqui aplicar o método do ponto fixo em uma outra função, x² menos 9x mais 3. Usando essa função φ aqui, x² dividido por 9 mais 1/3, certo? Eu vou partir de um x0 como sendo 0,5. A minha precisão é 5 vezes 10 a menos 2, tá certo? A minha raiz, eu sei, nós já sabemos que ela está entre 0 e 1. E vou calcular então a raiz através do método ponto fixo. Então, como é que eu faço? Eu pego o 0,5 e jogo aqui. Meu x0 eu jogo aqui na função φ para achar o x1. Jogando 0,5 aqui, eu vou achar um x1 como sendo 0,34722. Esse valor aqui vai gerar um valor de f de x como sendo isso que está aqui. Como 0,5 menos 0,3472 é maior do que o meu epsilon e como a função f aqui em módulo também é maior que o meu epsilon, eu pego esse número e jogo novamente na função φ. Meu x1 agora vai ser 0,3472. Vou pegar e lançar aqui para achar o x2. Vou achar o x2 como sendo 0,3379, ok? Pego esse valor aqui e lanço na função f. Aqui é bom lembrar, hein? Eu estou lançando o x0 na função φ e calculando o x1. Aí eu pego o x1 e lanço na função f para ver o valor dela. O critério de convergência é pela função f e não pelo φ, tá certo? Então, quando f de x for menor do que o meu epsilon, eu posso parar. Mas não é. Aí eu pego o x2, lanço na função φ, calculo o x3, certo? Pego o x2, lanço na função f e vejo que ela não é menor que a minha precisão. Com esse valor de φ aqui, de x aqui, lanço na função f e chego a esse valor de f de x. Aí eu vi que para esse valor de f aqui, a minha função f é menor do que a precisão que foi dada. A precisão é 5 vezes 10 a menos 2. Eu cheguei aqui com 10 a menos 3, então eu posso parar. Certo? Mais uma vez, o critério de parada é xk menos xk menos 1, então é o atual menos o anterior, ser menor que o epsilon, e a f do xk ser menor que o epsilon. Tá certo? E não a função φ. A função φ ela é simplesmente para achar o novo valor de x. Então eu pego o x0, lanço aqui e acho o x1. Pego o x1, lanço aqui, acho o x2. Pego o x2, lanço aqui, acho o x3 e assim por diante. Tá bom? Fica como desafio para vocês provar que essa função φ aqui satisfaz a condição do teorema 2, né, nesse intervalo. Ok? Bom, quais são as vantagens então do método do ponto fixo? Esse método ele tende a ser mais rápido, bem mais rápido que os anteriores, ok? Quando converge. Quando converge, tende a ter um desempenho irregular e previsível. Mas a enorme desvantagem dele, ou as enormes desvantagens dele é o seguinte: primeiro, que ele pode não convergir. Segundo, que para ele convergir, eu tenho que achar uma função de iteração φ que vá garantir essa convergência. Então, obter essa função φ aqui, em geral, não é trivial, ou melhor, obter uma função φ que venha a garantir a convergência pode não ser trivial, certo? E o próximo método que nós vamos aprender, ele tem como objetivo exatamente uma metodologia de obtenção de uma função φ que garanta a convergência, ou que na maioria das vezes consiga garantir a convergência, tá bom? Bom, eu vou deixar aqui um exercício. Esse exercício está resolvido. Eu vou enunciá-lo. Eu peço que vocês parem o vídeo, façam isso aí no papel e depois eu vou dar a resposta, tá bom? Então o exercício tente encontrar a raiz para essa função x² menos x menos 1, utilizando essa função de iteração aqui, ó, certo? Essa função φ, e partindo de um x0 igual a 1. Né? Novamente, usando uma precisão epsilon como sendo 2 vezes 10 a menos 3. Se eu pedir uma precisão de 2 vezes 10 a menos 3, na hora de você fazer o exercício na mão, você tem que usar
pelo menos 4 casas decimais. Se eu estou pedindo 10 a menos 3, use 4 casas decimais. Se eu pedir 10 a menos 4, use 5 casas decimais, tá bom? Bom, eu deixei aqui plotado, primeiro aqui, plotado o gráfico, né? A raiz está entre 1 e 2, tá certo? E deixei plotado aqui um outro gráfico para ajudá-los, né? A raiz, ela está aqui nesse ponto laranja, tá certo? Aqui nesse ponto laranja. Aqui está a derivada daquela função φ que eu dei aqui, ó, em azul, ó. É uma parte aqui, outra parte aqui. Aqui eu deixei pintado para vocês o x igual a menos 1. Então, para garantir aqui, bom, já vou dar a resposta, né? Já vou dar a resposta aqui agora, começar a dar a resposta. Para garantir a convergência, a derivada da função ela tem que ser menor que 1, né? 1.1 está aqui, então qualquer valor aqui dentro, ó, e maior que menos 1. Então, qualquer valor aqui dentro é o que eu quero, né? Como a raiz está fora desse intervalo, tá vendo que a raiz está aqui? Tá certo? Ela está fora desse intervalo, o intervalo começa aqui. Essa função φ aqui não vai convergir, tá certo? Então, se a gente tentar encontrar, né, como é que eu tentaria encontrar a raiz? Eu vou pegar o valor de x0 e lançar na minha função φ. Pegar 1 e lançar aqui. Eu vou chegar ao valor de x1 como sendo 2. Pego esse 2, lanço na função φ, vou achar o valor de x2 como sendo 0,75. Certo? Pego 0,75, lanço na função φ, vou achar 3,11. Aí depois 0,4247, 789. Depois 0,1427, 56, ou seja, está divergindo, né? Está se afastando do valor lá, 1 ponto alguma coisa, né? Entre 1 e 2 ali. A justificativa é aquela que eu já mostrei graficamente. Se eu pegar a derivada, se eu pegar a função φ, ela vai ser contínua para qualquer valor de x, diferente de zero, né? E a derivada primeira também é a mesma coisa. Agora a grande questão é, para quais valores de x eu tenho a derivada primeira em módulo menor que 1? Eu vou ter a derivada primeira em módulo menor que 1 aqui dentro. Só que a minha raiz 1.2, 1.3, enfim, algum valor entre 1 e 2, ela está fora desse intervalo, tá certo? Então, como está fora desse intervalo, não dá, essa função φ aqui não vai convergir, tá ok? Agora um segundo exercício, esse segundo exercício vai ter final feliz, né? Eu usei uma nova função de φ aqui, a função φ vai ser x menos x ao cubo menos x menos 1 dividido por 3x ao quadrado menos x. Façam esse exercício, esse aqui não está resolvido, lancem aqui o x0 igual a 1 e vocês vão ver que para essa função φ aqui, o método vai convergir, tá certo? Vocês vão conseguir a convergência desse método aqui. Eu peço que utilizem precisão como sendo 2 vezes 10 elevado a menos 3. Mais uma vez, como eu estou pedindo 2 vezes 10 a menos 3, use 4 casas decimais, tá bom? No próximo vídeo nós vamos falar sobre o método de Newton, que é uma melhoria em cima do método do ponto fixo que nós acabamos de ver. Até lá!